Me chamo Maria e quero compartilhar através deste canal algo muito perturbador que aconteceu com minha melhor amiga e comigo enquanto estávamos viajando na estrada. Para contextualizá-los, eu sou brasileira, mas naquela época eu estava morando nos Estados Unidos, pois já estava frequentando a universidade. Morava nos condomínios da universidade, onde conheci minha melhor amiga, que é americana, e também era minha colega de quarto. Numa noite em que estávamos viajando sozinhas para passar um fim de semana na praia, que ficava a cerca de 3 horas de onde vivíamos, alugamos um carro e partimos na sexta-feira, por volta das 8 da noite. Nossa última aula terminava às 6, e levou um tempo para fazermos as malas e ir. Até aí, tudo bem. Estávamos animadas na estrada, ansiosas para chegar à praia e jantar no bonito hotel onde ficaríamos. No entanto, a meio caminho, sentimos a necessidade de ir ao banheiro. Então pesquisei no GPS algum posto próximo e encontrei um no mapa, desviando um pouco do caminho. Ao chegarmos lá, percebemos que realmente era um posto de combustível, mas estranhamente estava fechado. Por sorte, os banheiros estavam do lado de fora e estavam abertos. Apesar do local estar bastante deserto e praticamente isolado, decidimos descer, estacionamos o carro na frente dos banheiros do outro lado do estacionamento e fomos rapidamente. Até então, tudo bem. Entramos nos banheiros sem demorar muito, mas ao sairmos nos deparamos com algo verdadeiramente perturbador. Minha amiga saiu primeiro e quando saí, lembro-me de que estava olhando para baixo, secando as mãos, quando de repente senti que ela me segurou com a mão, olhando fixamente para frente. Virei o olhar e bem em frente ao nosso carro, a menos de 1 metro de distância, na escuridão, havia um homem imóvel, facilmente medindo mais de 2 metros de altura. Ambas ficamos paralisadas, pois apesar de não conseguirmos ver o rosto dele na escuridão, ele estava de frente para nós, com os braços longos ao lado do corpo, em uma posição de alerta. Minha amiga e eu ficamos lá, estáticas, sem dizer nada por vários segundos, até que ela reagiu e sussurrou, cheia de nervosismo. O que fazemos? Eu não sabia como responder. Não adiantaria nos trancarmos no banheiro, pois ele não tinha porta e o sujeito poderia entrar facilmente. Demos alguns passos para trás e eu peguei meu telefone para ligar para a emergência, mas não havia sinal algum naquele lugar. Ao contar para minha amiga, ela disse que deixou o telefone carregando no carro. Estávamos totalmente vulneráveis. Aquele sujeito, ou o que quer que fosse, era assustadoramente alto. Foi então que minha amiga se encheu de coragem e gritou para ele ir embora, nos deixar em paz. No entanto, o sujeito apenas movia a cabeça de um lado para o outro, sem expressão, sem responder absolutamente nada. Lembro-me de ter sussurrado para minha amiga que precisávamos correr para o lado oposto e pedir ajuda. Mas ela disse que estávamos muito longe da estrada principal, pois tínhamos nos desviado um pouco para chegar até ali. Eu estava muito assustada, tremendo, segurando as lágrimas com todas as minhas forças. Tenho que admitir que minha amiga se manteve o mais calma possível o tempo todo. Na verdade, ela estava na minha frente o tempo todo, nunca recuou, ela me protegeu. A verdade é que não sei quanto tempo ficamos lá paradas diante daquele sujeito, mas para mim pareceu uma eternidade. Até que de repente vimos luzes vindo em direção ao posto de gasolina. Era um carro que estava entrando e se dirigia aos banheiros. Ambas o sinalizamos, indicando que precisávamos de ajuda. No entanto, quando o carro se aproximou e nós viramos para olhar novamente para o sujeito, ele simplesmente não estava mais lá. Desapareceu como se tivesse se dissolvido na escuridão num piscar de olhos. Foi então que eu desabei a chorar, tremendo incontrolavelmente. Minha amiga me consolava e abraçava. Nesse momento, um casal de idosos estacionou o carro na nossa frente e desceu. Lembro-me de que a senhora veio diretamente até nós, perguntando amavelmente se estávamos bem, pois ela viu nossos sinais e também me viu chorando e tremendo. Eu não conseguia falar, mas minha amiga contou tudo o que havia acontecido. O casal estava impressionado, mas disse que não conseguiu ver o sujeito, pois quando estavam entrando, só nos viram acenando. Enfim, depois de nos acalmarmos, entramos no carro e saímos daquele lugar.
Durante todo o caminho, estávamos com medo de nos deparar novamente com aquele sujeito ou o que quer que fosse. A esse ponto, já não sei o que era. Estávamos com muito medo, chegamos até a pensar em voltar atrás. No final, decidimos seguir em frente em direção à praia e tentar esquecer o pesadelo que tivemos naquele lugar. Embora tenhamos nos divertido muito naquele fim de semana, o que nos aconteceu é algo que jamais esqueceremos. Na volta, claro, não paramos em nenhum lugar. Fomos direto até a universidade, onde, é claro, compartilhamos nossa história com nossos amigos, que nos deram todo tipo de teorias. Resumindo, todos concordaram que aquilo que apareceu para nós não era uma pessoa. Enfim, há muitas coisas estranhas nas estradas dos Estados Unidos que o próprio governo mantém escondidas e não quer que se saiba delas. Estamos praticamente certas de que aquilo que nos apareceu fazia parte desses segredos. Tudo começou numa noite em que estávamos viajando em família para o Rio durante as férias de final de ano para passarmos o Réveillon e conhecermos os encantos desse belo estado. Estávamos no carro, meus pais, meus 2 filhos, meu marido e eu. Sabíamos que a jornada seria longa, tanto que já era noite na estrada. Passava da meia-noite e eu precisava ir ao banheiro. Então pedi ao meu marido que estacionasse na primeira área de serviço que encontrasse. Chegamos em um lugar que ficava bem afastado de tudo. Perguntei se mais alguém queria ir ao banheiro, mas ninguém quis. Todos estavam dormindo, exceto meu marido e meu filho mais novo. Então desci sozinha enquanto minha família me esperava no carro. A área estava praticamente vazia. Apenas outro carro estava estacionado. Mas quando entrei, os donos estavam saindo do estabelecimento, deixando o banheiro só para mim. Enquanto estava ocupada, ouvi a porta do banheiro das mulheres se abrir, que rangia muito. Eu tentava me apressar para não prolongar a viagem, mas então ouvi a porta do banheiro ao lado se abrir e, olhando para baixo, vi os pés de minha mãe. A reconheci pelos sapatos e pela calça caqui que ela estava usando naquela noite. Imediatamente disse: "Estou aqui, mãe. Que bom que aproveitou para usar o banheiro. Ainda temos várias horas de viagem pela frente." No entanto, não houve resposta. Estranhei o fato de ela não ter me respondido. Então falei novamente: "Mãe, por que você não responde?" Mais uma vez, nenhum sinal de resposta. Isso me pareceu extremamente estranho. Subi minhas calças e saí do cubículo diretamente para bater na porta, perguntando se ela estava bem, por que não estava me respondendo e por que não queria abrir para mim. No entanto, ela não disse nada, apenas continuou chorando. Eu sabia que era ela, pois reconhecia sua voz, a voz da minha mãe, chorando, algo inconfundível. Desesperada, batia na porta, pedindo que ela me abrisse, perguntando cada vez mais agitada o que estava acontecendo, por que ela estava chorando e por que não queria abrir. Mas não recebi nenhuma resposta. Apenas continuava chorando. De repente, ouvi a porta da entrada ranger. E quando me virei para ver quem era minha mãe. Eu fiquei pálida, sem conseguir dizer nada, vendo-a entrar. Ela me viu preocupada e perguntou se eu estava bem, dizendo que tinha vindo me procurar porque estava demorando muito. Lembro-me de que ela se aproximou de mim, segurou minhas mãos, provavelmente percebendo minha expressão de choque. Quando finalmente pude me mover, virei para o cubículo do banheiro onde supostamente minha mãe estava, mas não havia mais ninguém. Inclusive, empurrei a porta, que estava sem trancas e, de fato, estava vazia. Minha mãe continuava insistindo para que eu dissesse o que estava acontecendo, mas eu só queria sair correndo dali. Então, a peguei pela mão e a levei de volta ao carro. Ela me seguiu sem entender o que estava acontecendo. Antes de entrarmos no carro, para que meus filhos não ouvissem nada, contei a ela o que tinha acontecido. Ela me olhava tão confusa, me perguntando várias vezes se eu estava certa, pois afirmava que absolutamente ninguém havia chegado àquela área desde que eu desci para o banheiro. Muito menos alguém vestindo as mesmas roupas que ela. Era impossível.
Cansada de jurar o que vi, senti que ela não acreditou totalmente e atribuiu isso ao fato de eu estar muito cansada. Ela apenas me disse para tentar dormir pelo restante da viagem. Obviamente não consegui convencê-la. Subimos no carro, onde meu marido me olhava com uma expressão de confusão, querendo saber o que tinha acontecido, mas habilmente disse que contaria depois. Os dias de férias se passaram, ficamos 5 dias e durante esse tempo, claro, contei a meu marido o ocorrido, mas ele também não soube o que me dizer. No 6º dia, voltamos para casa e no dia seguinte, que era segunda-feira, meu marido e eu voltamos ao trabalho e meus filhos à escola. Entretanto, naquela mesma manhã de segunda-feira, recebi a pior ligação da minha vida até hoje. Era meu pai me dizendo que minha mãe tinha falecido. Ela morreu de um ataque cardíaco durante a noite. Foi o momento mais doloroso da minha vida. E embora eu tenha aprendido a lidar com isso, é algo insuperável. A dúvida que sempre tive desde aquele acontecimento naquele lugar uma semana antes de minha mãe falecer é se teve alguma relação com a sua morte. Algo queria me avisar do que estava por vir ou foi apenas uma coincidência? Embora meu marido me diga que eu não devo me torturar mais com essa pergunta sem resposta, não consigo superar. Preciso entender o que aconteceu. Meu nome é José Alberto e por 3 anos trabalhei em um posto de gasolina nos arredores da cidade onde vivi nos Estados Unidos, mais precisamente na estrada. Eu atuava como caixa na loja desse estabelecimento no turno da noite. É um trabalho pesado para muitos, mas para mim realmente não era, pois sou uma pessoa noturna. Sentia-me muito confortável. Claro, testemunhei algumas situações um pouco violentas, como pessoas alcoolizadas chegando e brigando, e várias tentativas de roubo também, embora nada de grave tenha acontecido. No entanto, algo que nunca experimentei em minha vida e que, na verdade, nem acreditava era o paranormal. Foi em uma dessas noites, enquanto trabalhava. Acabara de começar o turno, estava na caixa fazendo alguns cálculos e esperando meu colega, que sempre chegava atrasado, para me ajudar a organizar algumas caixas de inventário que haviam acabado de chegar. Estava muito tranquilo, pois não havia ninguém na área. De repente ouvi o sino da porta principal, mas não via ninguém entrando enquanto a porta se abria. Quando me aproximei, vi que era uma garotinha de uns 8 ou 10 anos vestindo um vestido rosa muito sujo e com apenas um sapato. A verdade é que fiquei bastante impressionado ao vê-la assim. A primeira coisa que fiz foi olhar ao redor para ver se atrás dela vinham seus pais ou alguém que a estivesse acompanhando, mas não havia ninguém, nem mesmo carros estacionados ou abastecendo. Parecia que ela estava completamente sozinha. Ela se aproximou de mim e perguntou se eu poderia ajudá-la a chegar em casa, pois estava perdida. Parecia completamente desorientada e um pouco assustada. Perguntei como ela chegou até ali e onde estavam seus pais, mas ela não soube me responder. Movia a cabeça de um lado para o outro e levantava os ombros, como se dissesse que não sabia. Foi uma situação bastante estranha e complexa. Então disse a ela para esperar um momento enquanto eu chamava a polícia para pedir ajuda, pois eles a ajudariam a encontrar seus pais e voltar para casa. Ela assentiu com a cabeça, permanecendo parada ao lado da porta de entrada. Enquanto isso, fui até o caixa onde estava o telefone para chamar emergência. Antes de chegar lá, ouvi novamente o sino indicando que a porta havia sido aberta. Virei imediatamente, pensando que a menina havia saído, mas era meu colega de trabalho que estava chegando. Ele entrou como se nada estivesse acontecendo, cumprimentou-me com um sorriso e perguntou como eu estava. Surpreendeu-me o fato de ele não ter olhado para a menina e não ter ficado surpreso. Quando eu disse que chamaria a polícia porque a menina na entrada estava perdida, ele olhou para todos os lados e perguntou qual menina. Caminhei novamente até a porta, atrás de uma prateleira que não me permitia vê-la da caixa. Ao chegar lá, a pequena não estava mais lá. Permaneci pelos corredores procurando por ela, enquanto perguntava ao meu colega se ela não tinha saído quando ele abriu a porta.
No entanto, ele me olhava totalmente confuso, dizendo que quando ele entrou, absolutamente não havia ninguém dentro ou fora do local. Eu estava assustado e muito confuso, mas por se tratar de uma menor de idade, sabia que não poderia ficar assim. Nesse momento começaram a chegar clientes e tivemos que atendê-los. Mas em um momento em que o posto de gasolina ficou vazio, meu colega e eu aproveitamos para verificar as câmeras, tanto internas quanto externas. Ao ver as gravações, aparecia eu falando sozinho quando a menina entrou no local. A única coisa que aparecia era a porta se abrindo sozinha. Meu colega começou a rir nervosamente, soltando algumas palavras de surpresa. Eu, por outro lado, senti um vazio no estômago. Não sei se de medo ou ansiedade provocados pela situação. Meu colega conta que meu rosto não tinha expressão ao ver os vídeos. Eu simplesmente estava como fora de mim. A verdade é que senti que nada era real. Simplesmente não conseguia acreditar, mas realmente aconteceu. E levou algum tempo para assimilar a situação, que o mais provável era que eu tivesse falado com um fantasma que possivelmente havia perdido a vida por ali e estava perdido. Contamos ao gerente o que aconteceu. Na manhã seguinte, ele também viu os vídeos e não conseguia acreditar, assim como nós. No entanto, ele nos disse para não contarmos a ninguém e que esses vídeos seriam apagados. Ele também pediu a meu colega para apagar o vídeo de seu telefone, dizendo que o havia gravado para torná-lo viral. Isso irritou nosso chefe e ele nos advertiu que se por algum motivo esse vídeo fosse parar na internet, seríamos demitidos. Mas enfim, esse vídeo era o que menos me importava, pois eu estava muito impactado pelo que havia acontecido. Agradeço por ouvirem minha história. Tenham um excelente dia. Escrevo este e-mail para compartilhar algo que realmente marcou minha vida. Por favor, não divulgue meu nome, pois desejo compartilhar anonimamente. Apenas quero que saibam que naquela época eu era um jovem de apenas 17 anos. Comecei a trabalhar em um posto de gasolina, sendo responsável por abastecer os veículos e também limpava os vidros para quem permitisse, buscando ganhar um dinheiro extra. Trabalhava principalmente durante as noites, pois estava cursando o ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. Vale ressaltar que esse posto de gasolina ficava quase nos limites da cidade. Eu ia e voltava com um colega de trabalho, um senhor de 40 anos que também trabalhava no mesmo turno. Ele costumava me dar carona e me deixava em uma avenida que ficava a algumas quadras da minha casa. Assim eu seguia o restante do caminho a pé. Em uma madrugada só estávamos eu e meu colega de trabalho por volta das 3:30 da manhã e não havia mais ninguém na região. De repente um carro chegou e estacionou onde eu estava. Era um veículo com vidros escuros, quase impossíveis de enxergar para o interior. O motorista abaixou o vidro, revelando ser uma senhora jovem. Ela pediu para eu encher o tanque e começou a me explicar que iria à loja de conveniência do posto para comprar alguns doces para seu filho, que estava no banco de trás. Pediu-me gentilmente que cuidasse dele enquanto ela fazia as compras. Eu concordei e ela sorriu, agradecendo antes de ir à loja. Até então nada parecia fora do comum. Os vidros traseiros estavam fechados e muito escuros, mas eu conseguia perceber algum movimento lá dentro. Aparentemente a criança estava impaciente. Terminei de abastecer o veículo e aguardei que a senhora saísse para receber o pagamento e também perguntar se podia limpar os vidros. Enquanto esperava, percebi movimentos no banco de trás do carro. Mas não conseguia ver claramente devido à escuridão. Finalmente a senhora retornou com 2 sacolas cheias de comida. Ela estava sorrindo de uma maneira que me pareceu perturbadora enquanto caminhava em minha direção. Eu apenas sorri de volta uma vez e me virei. No entanto, a situação ficou muito desconfortável quando ela me perguntou se seu filho ainda estava no carro. Eu respondi afirmativamente. Ela então pegou sua carteira, pagou pela gasolina e me deu uma gorjeta por ter cuidado de seu filho. Agradeci e ela entrou no veículo, ligou o motor, virou-se para trás entregando as sacolas ao filho e disse carinhosamente: "Veja, querido, tudo o que comprei para você."
Eu pensei que ela iria embora, mas antes de partir, ela virou-se para mim e disse: "Veja, este é meu filho Brian." Nesse momento, abaixou o vidro traseiro, revelando um cadáver quase esquelético. Aparentemente um adolescente completamente vestido com uma touca na cabeça. Fiquei petrificado, mal me lembro de como reagi. Senti muito medo. Não sei se meu colega que estava na frente percebeu minha reação, mas ele imediatamente veio até mim. Enquanto isso, a mulher subiu os vidros e simplesmente foi embora. Eu fiquei lá, chocado e incapaz de reagir. Meu colega tentava me fazer reagir, sem sucesso. Finalmente consegui falar e contei tudo a ele. Ele pegou o telefone sem dizer uma palavra, ligou para a polícia, relatou o ocorrido e forneceu a descrição do carro e para onde ele tinha ido. Depois disso, ele me levou para casa, pois fiquei muito abalado. Na noite seguinte, quando meu colega passou para me pegar, ele me disse que havia recebido uma ligação da promotoria agradecendo por ter relatado aquele incidente. Aparentemente, aquela mulher estava sendo procurada por seus familiares que moravam em outro estado. Disseram que ela havia enlouquecido após perder seu filho devido a uma doença e que, de repente, desapareceu sem deixar rastros. Nunca souberam onde ela havia sepultado seu filho. É incrível, mas coube a mim viver esse perturbador acontecimento para que, finalmente, seus familiares a encontrassem e descobrissem que ela nunca havia se desfeito do corpo do filho. Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar minha experiência. Agora, com 28 anos, acredito que superei aquele incidente. Mas, sem dúvida, é algo que ficará gravado em minha mente para sempre. Sou caminhoneiro desde jovem e até hoje é minha profissão. Atualmente tenho 53 anos e ao longo de toda a minha vida dediquei-me a isso. Uma grande parte da minha trajetória foi compartilhada com meu sogro, que também era caminhoneiro. Ele costumava dizer que sentia muita falta de percorrer as estradas em seu caminhão. Assim, sempre o convidava para me acompanhar em minhas viagens de entrega, o que tornava as jornadas mais agradáveis, pois tinha alguém com quem conversar. Durante muitos anos, percorremos juntos diversas estradas brasileiras, compartilhando experiências tanto positivas quanto negativas. No entanto, um dia meu sogro faleceu devido a uma doença. Foi algo que me doeu muito, tanto por mim quanto por minha esposa, já que o via como um segundo pai. Após sua partida, tirei algumas semanas para estar com minha esposa e meus filhos, mas era meu dever retornar ao trabalho, pois o dinheiro era necessário. Lembro-me da primeira noite na estrada após o ocorrido. Sentia-me estranho dirigindo sem meu sogro ao lado, compartilhando histórias. De repente, comecei a sentir como se alguém estivesse comigo. Não sei explicar essa sensação, mas era como se não estivesse sozinho, como se houvesse uma presença comigo. No início, pensei que fossem apenas pensamentos meus, pois ainda estava lidando com a recente perda do meu sogro. Por volta da 1 da manhã, parei em uma área de descanso familiar em minha rota. Sempre havia colegas e amigos confiáveis lá, tornando-o um local seguro para descansar. Senti que precisava descansar, então estacionei. Ao descer para o banheiro e cumprimentar os conhecidos, um colega que não via há muito tempo entrou apressado para me cumprimentar. Contou-me que tinha visto meu sogro em meu caminhão e entrou correndo para me saudar. No entanto, ao saudá-lo, meu sogro aparentemente não o viu. Quando compartilhei a triste notícia de sua morte, meu colega ficou surpreso e afirmou que acabara de vê-lo no caminhão ao lado do passageiro. Apesar do medo e dos arrepios que senti, acreditei na história do meu colega, pois não tinha motivo para mentir. Continuamos nossos caminhos, mas agora eu sabia que a sensação de companhia era real. Mesmo amando meu sogro, a presença dele me causava medo. No entanto, horas depois, algo extraordinário aconteceu e mudou minha perspectiva por completo. Por volta das 4 da manhã, enquanto dirigia cansado, senti que adormeci. No entanto, algo ou alguém me sacudiu com tanta força que acordei instantaneamente, evitando por pouco uma colisão frontal com um ônibus.
Eu senti como se alguém tivesse me sacudido pelos ombros, e isso me salvou a vida. Impressionado, liguei para minha esposa para contar o ocorrido e ela, inicialmente assustada, se acalmou ao ouvir que eu estava bem. Ambos acreditamos que foi meu sogro quem me salvou. Ao chegar ao destino, tirei uma longa sesta para retornar para casa descansado. A sensação de presença continuou durante o retorno, mas ao chegar em casa, minha esposa expressou o desejo de que seu pai descansasse em paz. Chamamos um sacerdote para fazer orações e abençoar o caminhão, pedindo para que meu sogro encontrasse seu caminho. Depois disso, nunca mais senti a presença durante minhas viagens, e nada paranormal aconteceu novamente. Por mais incrível que possa parecer, essa história é 100% verdadeira. Embora não cause mais medo em mim pessoalmente, sei que pode enviar arrepios a muitos. Mas eu opto por lembrar o que meu sogro fez por mim mesmo depois de falecer. Fiquem em paz. Compartilhar algo que aconteceu comigo em 30 de dezembro de 2023. Talvez não seja um tema de terror, mas foi algo muito misterioso, sem explicação. Mais do que isso, foi o que ocorreu depois desse breve incidente na estrada que, pelo menos para mim, deixou-me aterrorizado. Por favor, mantenha isso anônimo, pois é algo que realmente me assustou. Não quero que outras pessoas passem pela mesma situação. Eu sou caminhoneiro e naquela noite viajava de Sacramento, Califórnia, para Denver, Colorado. Era minha última viagem para passar o ano novo com minha família, pois já havia trabalhado 3 semanas, seguindo o padrão de 3 semanas dirigindo e 1 semana em casa com a família. Voltando ao assunto, planejava chegar à cidade de Salt Lake City para descansar e pela manhã seguir para Denver para entregar a carga. Depois, iria para minha casa em Greeley, Colorado. Dirigia pela autopista 80, cruzando Califórnia e Nevada, tudo normal. No entanto, ao entrar no estado de Utah, por volta das 23 horas, vi 3 luzes no céu, semelhantes ao que muitas pessoas dizem ver na internet. Parei, gravei com meu celular e enviei o vídeo para minha esposa. Ela começou a brincar dizendo que eram extraterrestres. O curioso é que, onde parei para gravar, só havia eu e um carro do lado oposto da autopista, que também parou ao ver as luzes. Quis tirar algumas fotos, mas não deu tempo, pois as luzes duraram cerca de 20 segundos, que foi o tempo que durou o vídeo. Ver aquilo foi muito impressionante para mim, mas achei que seria apenas uma peça curiosa. No entanto, o que aconteceu depois é o que me deixou paranoico desde então. Cheguei a Salt Lake, dormi por 7 horas e continuei meu caminho para Denver. Não queria chegar tarde em casa. Finalmente cheguei por volta das 16, onde só precisava desengatar o trailer e ir para casa. Depois das 17 horas, minha família me esperava com comida e comemoração. Estive tranquilamente em família por um tempo quando, por volta das 20h30, enquanto jantávamos, a campainha da porta da frente tocou. Minha filha de 18 anos atendeu e voltou dizendo que 2 homens de terno muito formais me procuravam. Fui até a porta e me deparei com esses 2 sujeitos que, sem se apresentarem, disseram que eu os acompanhasse até o veículo deles, pois precisavam falar seriamente comigo. Pediram que trouxesse imediatamente meu celular, pois era um assunto de grande importância. Fiquei completamente confuso sobre quem eram essas pessoas, mas sua aparência me assustou e não sabia se queriam me fazer mal a mim ou à minha família. Eles não mostraram rostos amigáveis, muito pelo contrário, eram sérios e mal encarados. Me levaram a uma caminhonete preta, onde havia outro sujeito de aparência semelhante, mas que parecia ser o líder. Ele, com a mesma atitude cortante e fria, me disse para apagar o vídeo que eu tinha gravado na autopista 80. Disse para excluir a cópia que enviei para minha esposa. Se eu realmente amasse minha família, teria de fazê-lo imediatamente. Questionei sobre que tipo de brincadeira era essa e ele respondeu: "Você dirige um trailer", mencionando o nome da empresa para a qual trabalho. Citou os nomes da minha família, as idades e mais informações privadas que eu não imaginava que alguém pudesse saber. O homem disse que se não excluísse tudo o que vi e gravei, não tinha intenção de voltar para uma conversa pacífica. Após isso, me deixaram sair, dizendo que ficariam de olho em mim e no que eu iria fazer. Entrei em casa muito confuso e amedrontado.
Sinceramente, relatei à minha esposa, afastando-a dos nossos filhos e familiares que estavam presentes, o que havia acontecido. Ela também ficou surpresa, e sem pensar duas vezes apagamos o vídeo do celular imediatamente. No dia seguinte de manhã, minha esposa foi pegar um pacote do correio e viu que havia 2 viaturas da polícia local. Eu estava ocupado fazendo algumas coisas dentro de casa quando ela entrou irritada, dizendo que a polícia acabara de falar com ela. Tentei acalmá-la e pedi para me contar o que os policiais haviam dito. Ela respondeu: "Disseram que já sabiam que apagamos o vídeo, mas por nosso bem, não devemos contar a ninguém. Desde que isso aconteceu, me sinto paranoico. Para mim é como se estivesse vivendo um pesadelo, sem saber se estão me observando ou se podem fazer algo a mim ou à minha família. Resolvi compartilhar isso com você, mas por favor mantenha anônimo. Só quero evitar que outras pessoas passem por isso. Sem dúvida, fiquei com uma impressão muito grande sobre como somos controlados pelos poderes deste país. Pessoas que nem conhecemos. Me chamo Rodrigo, mas por questões de segurança não compartilharei meu sobrenome. No entanto, gostaria de compartilhar minha história, que foi uma das experiências mais desagradáveis em toda a minha carreira. Meu pai foi caminhoneiro durante toda a vida no Brasil, e à medida que eu crescia, ele costumava me levar em muitas de suas viagens, ensinando-me a dirigir caminhões. Com o tempo, desenvolvi um carinho pela profissão e decidi seguir o mesmo caminho. E as circunstâncias da vida, e após conhecer aquela que seria minha atual esposa, decidimos nos mudar para o México. País que ela é natural e no qual trabalhei desde os 24 anos nessa bela ocupação. Contudo, quando a criminalidade desenfreada começou, me forçaram a renunciar, pois estava me expondo demais. Essa experiência ocorreu precisamente no último ano em que trabalhei como transportador. Eu estava dirigindo meu caminhão por uma estrada no norte de Tamaulipas, em direção a Nuevo León, saindo muito cedo, por volta das 4 da manhã, pois precisava fazer várias entregas naquele mesmo dia. Comecei cedo, mas cerca de meia hora no caminho, caminhonetes blindadas cruzaram meu caminho, forçando-me a parar. Era um grupo criminoso que, por meio de ameaças, me tirou do caminhão e o levou, deixando-me sozinho no meio da estrada, em plena escuridão. Não ofereci resistência, pois quem é daqui sabe como as coisas funcionam. Primeiro está nossa integridade física. Não tive escolha senão cooperar. Após algum tempo, um colega passou por mim e me deu uma carona, pois nenhum outro carro havia se oferecido para ajudar, o que era compreensível dadas as circunstâncias. Por volta das 6 da manhã, meu colega me levou de volta à cidade, onde tive que explicar à empresa para a qual trabalhava o que havia acontecido. Nesses casos não havia muito a ser feito, mas felizmente não fui penalizado nem tive que pagar pelo material perdido. No entanto, o único desejo que eu tinha era recuperar meu caminhão, que era minha única ferramenta de trabalho. Passaram-se alguns dias e entrei em contato com um amigo que na época trabalhava na polícia. Comentei minha situação com ele, e ele disse que me ajudaria, pois tinha acesso ao local para onde levavam todos os caminhões, ônibus ou carros que essas pessoas abandonavam na estrada após utilizá-los para atividades criminosas. Em um bom dia, recebi uma ligação dele informando que havia encontrado meu caminhão, mas que estava em condições muito ruins. Fui buscá-lo imediatamente, pois o único objetivo era recuperá-lo para voltar a trabalhar. Eu precisava urgentemente ganhar dinheiro para sustentar minha família. Cheguei ao local onde meu amigo havia combinado que entregariam o caminhão, e assim foi. No entanto, ao abrir a porta da caixa, um cheiro nauseabundo quase insuportável se espalhou. Havia manchas de sangue e era óbvio para o que haviam utilizado. Mesmo assim, decidi levá-lo. Mandei lavá-lo muito bem, consertei os detalhes que estavam estragados e, após uma semana, ele estava pronto para ser usado novamente. Nos dias seguintes, retomei a estrada para trabalhar. Minha esposa não concordava que eu voltasse a viajar naquele caminhão, pois é muito supersticiosa. E dizia que o caminhão já estava amaldiçoado. E ela tinha razão. Eu estava a caminho de São Luís Potosí, escurecendo no caminho, mas tudo estava normal. As estradas estavam relativamente tranquilas, mas de repente comecei a ouvir algo na parte de trás do caminhão.
Abaixei o volume da música para prestar atenção e podia ouvir claramente choros de pessoas. Sabia que não havia ninguém, pois a carga na caixa era apenas material de construção que precisava ser entregue. No entanto, aqueles choros eram angustiantes, de dor e melancolia, algo simplesmente inexplicável. Comecei a sentir arrepios e aqueles lamentos eram aterrorizantes. Aumentei o volume da música para não ouvir mais nada, pois não queria ficar mais nervoso e provocar um acidente. Comecei a cantar em voz alta, com o rádio no volume máximo, até chegar a um posto de gasolina onde também havia um pequeno restaurante aberto 24 horas. Estacionei no local para descer e verificar a caixa, além de comprar um café. Desembarquei e a primeira coisa que fiz foi abrir as portas da caixa. A luz do posto iluminou grande parte dela, e claro, não havia ninguém lá dentro. Nem mesmo havia espaço para que alguém coubesse, era praticamente impossível, pois a caixa estava completamente cheia de material. Claro que aqueles lamentos já não se ouviam. Fechei as portas e entrei para comprar meu café. Decidi tomá-lo ali antes de ir ao banheiro. Enquanto bebia, entrou um casal mais velho, perguntando de quem era o caminhão azul estacionado do lado de fora. Respondi que era meu, e eles foram até mim para dizer que tinham ouvido batidas na parte de trás da caixa, pensando que havia alguém lá dentro. Respondi que não sabia do que estavam falando. Insistiram. E saí com eles para abrir as portas e mostrar que não havia ninguém lá dentro. Quando chegamos, os ruídos já não eram mais ouvidos, o que os deixou surpresos. Imediatamente abri novamente as portas e eles puderam ver que o caminhão estava cheio de carga e não havia nenhuma pessoa lá dentro. Lembro-me de a senhora abraçar seu esposo, pois não entendiam o que estava acontecendo, assim como eu. Pediram desculpas e me juraram que tinham ouvido batidas muito fortes de dentro da caixa, como se várias pessoas estivessem lá, e isso os assustou. Disse a eles para não se preocuparem, mas por dentro eu estava aterrorizado, pois sabia exatamente o que estava acontecendo. Saí dali com muito medo de verdade. À medida que as horas passavam e a noite chegava, o ambiente ficava cada vez mais pesado. Enquanto dirigia, me sentia muito inquieto, angustiado e o cansaço se apoderava de mim, sem motivo aparente. Mantive a música no volume máximo, mas mesmo assim algo não estava bem. Cheguei ao meu destino pela manhã, descarreguei o caminhão e quis dormir um pouco na cabine antes de voltar para casa. Mas tinha medo de dormir ali. Ao mesmo tempo, temia que ficasse muito tarde novamente, então retornei cedo. Acabei por dirigir muito poucas horas de noite, mas nessa hora tive de colocar a música no volume máximo, pois estava muito aterrorizado com os barulhos que não paravam. Após essa viagem, nunca mais usei aquele caminhão. Minha esposa estava certa. Havia almas presas que perderam a vida de uma maneira muito atroz. E digo isso porque, tempos depois, contei ao meu amigo da polícia o que aconteceu naquela viagem. Ele me disse que, na época, não quis entrar em detalhes comigo, mas que encontraram meu caminhão no meio de uma mata, abandonado com vários corpos empilhados dentro da caixa, e que preferiu omitir as condições em que se encontravam. Depois disso, me desfiz imediatamente do caminhão, vendendo-o a um colega que, mesmo sabendo da história, quis comprá-lo, obviamente por um preço muito mais baixo. Após algum tempo, consegui comprar um novo caminhão, mas mesmo assim, naquele ano, decidi me aposentar desse emprego, pois já não era mais seguro. Está aqui a minha história. Boa noite. Esta é a primeira vez que compartilho uma das minhas experiências como caminhoneiro no Canadá, então espero que gostem. Acreditem, é quase um milagre eu estar aqui para contar minha história. Me chamo Arthur e sou brasileiro, mas há mais de 5 anos emigrei para o Canadá em busca de uma melhor qualidade de vida para minha família. Tinha um bom amigo que já trabalhava nesse país como caminhoneiro, e ele foi quem me ajudou a conseguir emprego na mesma empresa. Em comparação com outros caminhoneiros em outras partes do mundo, devo dizer que é um trabalho muito arriscado. Nós precisamos cruzar várias rotas que são lagos congelados. Devemos manter uma certa velocidade e não parar por nada, pois se o fizermos, o peso do caminhão pode romper o gelo. Mesmo assim, aceitei o trabalho, pois é muito bem remunerado devido ao risco envolvido. Além das temperaturas congelantes, também precisamos passar por algumas florestas cobertas de neve, e à noite isso é muito imponente.
Há muita neblina e quase nenhum veículo passa por lá. Após esse longo contexto, vou contar sobre algo arrepiante que aconteceu comigo há 2 anos. Eu tinha que transportar comida para os vilarejos vizinhos em meu caminhão. Como havia poucas pessoas trabalhando, tive que fazer 2 viagens com o caminhão carregado, mas na segunda viagem escureceu. Eu já estava um pouco nervoso, pois, embora tivesse experiência, raramente havia trabalhado à noite. Isso é algo muito imponente e perigoso. A noite estava gelada, havia muita neblina e tudo estava coberto de branco. Para muitos pode parecer algo bonito, mas acreditem, quando você está lá sozinho à noite, a única coisa em que pensa é em sair o mais rápido possível. Dirigia lentamente quando de repente vi algo que me deixou perplexo. A alguns metros de mim, entre as árvores, vi uma figura parada. Tinha a forma de um humano, mas era grande demais. Media facilmente mais de 3 metros. Comecei a diminuir a velocidade, pois não soube como reagir. Não podia acreditar no que meus olhos viam. Embora não pudesse ver bem o rosto daquela criatura por causa da neblina, eu estava praticamente certo de que não era um animal. Tinha uma aparência humanoide. Parei completamente o caminhão, pois não queria passar perto daquela criatura estranha. O medo que sentia era inexplicável. Me sentia vulnerável naquele momento. Não desejo isso para ninguém, mas o único resultado ao parar foi que o caminhão ficou preso. Consegui entrar em contato com a empresa para a qual trabalhava, e eles disseram que enviariam ajuda, mas demorariam um pouco devido às condições climáticas. Não quis mencionar nada do que tinha visto, apenas fiquei lá dentro do caminhão esperando enquanto aquela coisa estranha desapareceu. Isso me deixou muito nervoso e paranoico. Sentia que a qualquer momento ela poderia aparecer de qualquer lugar e vir atrás de mim, pois sabia que eu a tinha visto. Não pude fazer mais nada além de esperar, até que finalmente a ajuda chegou. Saímos do local imediatamente, pois eu estava petrificado de frio. No caminho de volta não consegui deixar de pensar naquela criatura, mas, sem dizer uma única palavra aos meus colegas, era algo muito fantástico para compartilhar e temia que não acreditassem e até zombassem de mim. Então simplesmente deixei para lá sem contar a ninguém o que havia acontecido, exceto para minha esposa. Passaram-se alguns dias e tive que voltar a percorrer aquelas florestas com o caminhão. Dessa vez me deram outra unidade para fazer meu trabalho, mas agora tomei cuidado para não trabalhar à noite naqueles lugares. Embora ainda estivesse com muito medo do que tinha visto, desta vez me sentia mais acompanhado, pois um colega estava na frente do meu caminhão. Então não seria tão solitário naquele caminho cheio de neblina. Estávamos aproximadamente na metade do percurso quando notei que meu colega que estava na minha frente começou a diminuir a velocidade até parar completamente, mas sem desligar o caminhão. Perguntei pelo rádio se algo havia acontecido, e ele me perguntou se eu não tinha visto algo muito grande se movendo entre as árvores. Disse que pensou que era um animal, mas que o tamanho era exagerado. Na verdade, não vi naquele momento, mas sabia exatamente do que ele estava falando. Embora não quisesse dizer nada, apenas respondi que não tinha visto nada, mas que deveríamos continuar nosso caminho. Chegamos aos vilarejos, carregamos os caminhões e antes de voltar paramos para tomar um café para nos aquecer do frio. Foi lá que meu colega me contou. Vais dizer que estou louco ou que estou vendo coisas, mas juro que vi algo muito grande caminhando entre as árvores. Mas no momento em que prestei atenção, aquilo se escondeu. Eu não aguentei mais e contei a ele o que havia acontecido comigo naquela noite. Ele disse que se eu tivesse contado desde aquela vez, ele teria acreditado, pois havia uma lenda naquelas áreas que dizia que uma criatura gigante habitava naquelas florestas de neve e era responsável por várias desaparições de habitantes locais e até mesmo turistas que escalavam aquelas montanhas cobertas de neve. Eu não sabia que naquela montanha havia ocorrido muitas desaparições de pessoas. Mas mesmo que soubesse, nunca imaginaria que seria uma criatura que as estivesse fazendo desaparecer. Digo, não é algo lógico, nem o primeiro que você pensa quando ouve isso, mas como eu tinha visto, fazia muito sentido. Na volta, meu colega parou do nada. Eu olhei ao meu redor com o coração batendo a 1000 por hora, pois pensei que ele tinha visto de novo. Mas de repente ouvi sua voz no rádio dizendo que eu deveria descer rapidamente do meu caminhão sem desligá-lo.
Vi que ele desceu e caminhou até a frente do caminhão. Ainda era dia. Talvez por isso eu me animei a descer. Mas mesmo assim, com muito medo, cheguei onde ele estava e, sem dizer nada, apontou com o dedo para a neve onde havia uma pegada. Mas não era qualquer pegada de um animal ou uma pessoa comum. Era mais uma pegada que parecia ser de um pé humano descalço, com meio metro de comprimento. Meu colega não hesitou em tirar fotos da pegada. Eu corri de volta para o meu caminhão gritando para que ele subisse logo, pois era perigoso ficar lá fora sem proteção. Saímos de lá imediatamente, mas ao chegar à empresa, meu colega começou a alardear sobre o que tínhamos visto, agitando todos os funcionários do local. Nosso chefe percebeu e nos mandou chamar. Claro, tivemos que contar o que aconteceu, e meu colega mostrou a foto que tirou da pegada. No entanto, ele fez com que as apagasse na frente dele, deixando-nos sem evidências. Não entendíamos por que ele nos pediu isso. Era óbvio que ele sabia de algo e não queria espalhar o medo entre os funcionários, mas nos deixou sem nenhuma evidência. Depois de um tempo, mudei de emprego para um menos perigoso, mudando-me para outra cidade no Canadá, e nunca mais retornei àquele imenso e gelado bosque. Mas fiquei com essa experiência inquietante. E é que, se pararmos para pensar, não é algo tão absurdo que existam esse tipo de seres desconhecidos em florestas tão vastas e inexploradas a 100%. Em conclusão, é preciso ter muito respeito pela natureza. Sem dúvida, há muitos caminhos nas estradas que nunca devem ser percorridos devido a situações sinistras. Muitas pessoas buscam atalhos para chegar mais rápido ao destino, mas às vezes, ao cruzar essas rotas, podem ser vítimas de uma experiência aterradora que as marcará para sempre. Como o que aconteceu comigo que partilho esta história.